O estagiário ignorado. O ar-condicionado zumbia monotonamente no escritório da Techno Solutions, uma empresa de médio porte que vendia soluções de software para pequenos negócios. Era terça-feira, 8h30 da manhã, e Carlos Mendonça já estava em sua mesa há meia hora, revisando relatórios que ninguém havia pedido, mas que ele sabia que seriam necessários mais tarde. Aos 24 anos, formado em administração com louvor, Carlos trabalhava ali como estagiário há quase 2 anos, um tempo que deveria tê-lo transformado em funcionário efetivo, mas que apenas o mantinha na mesma posição precária de sempre. Sua mesa ficava no canto mais distante da sala, próxima ao arquivo morto e longe das janelas que davam vista para a cidade. Era como se sua localização física refletisse perfeitamente sua posição na hierarquia da empresa, esquecido, negligenciado, mas essencial para manter as coisas funcionando nos bastidores. Carlos, a voz áspera de Ricardo Santana, gerente comercial, cortou o ar matinal como uma navalha. Preciso daqueles números de vendas do trimestre passado em 5 minutos. Carlos suspirou discretamente e abriu o arquivo que já havia preparado na noite anterior. Ele sempre antecipava as necessidades de Ricardo, mesmo sabendo que jamais receberia um obrigado em troca. Imprimiu o relatório, organizou as folhas perfeitamente alinhadas e caminhou até a mesa do gerente. Aqui estão os números, Senhor Santana. Também preparei uma análise comparativa com o mesmo período do ano passado e identifiquei algumas tendências interessantes que poderiam. Só quero os números, Carlos. Não preciso de análise de estagiário. Ricardo nem sequer levantou os olhos da tela do computador, estendendo a mão para pegar os papéis como se estivesse recebendo sua correspondência. Carlos sentiu o familiar aperto no peito. Aquela mistura de frustração e humilhação que havia se tornado parte de sua rotina diária. Claro, senhor. Se precisar de mais alguma coisa, pode voltar para a sua mesa. A sala de reuniões tinha paredes de vidro que permitiam que todos vissem o que acontecia lá dentro, mas Carlos nunca estivera do lado de dentro. Ele observava através do vidro como os executivos gesticulavam animadamente, apresentando ideias, discutindo estratégias, tomando decisões que afetariam o futuro da empresa. E ele ali fora, sempre do lado de fora, como um espectador de sua própria carreira. Naquela tarde, enquanto organizava arquivos que ninguém tocava há meses, Carlos escutou uma conversa entre Ricardo e Patrícia, a diretora de marketing. Estamos perdendo clientes para a TechFlow, dizia Patrícia, preocupada. Eles têm um sistema de atendimento mais ágil e nossos clientes estão migrando. Preciso pensar em algo, respondeu Ricardo, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Se não resolvermos isso logo, vamos ter que demitir gente. Carlos parou de organizar os arquivos. Ele conhecia bem a TechFlow. Havia estudado seus métodos durante as noites vagas, fascinado pela forma eficiente como eles gerenciavam o relacionamento com clientes. Na verdade, havia desenvolvido algumas ideias sobre como a Techno Solutions poderia não apenas competir, mas superar a concorrência. Tinha rascunhos em casa, planilhas detalhadas, um plano completo. Hesitou por alguns segundos, o coração batendo mais rápido. Então, reunindo toda a coragem que conseguiu, aproximou-se da dupla. Com licença, Sr. Santana, Senhora Patrícia, não pude deixar de escutar sobre a situação com a TechFlow. Eu tenho algumas ideias que poderiam ajudar a... Carlos. Ricardo o interrompeu com um sorriso condescendente. Deixa isso para quem entende do assunto, ok? Volta lá para seus arquivos. Patrícia nem sequer olhou em sua direção. Carlos sentiu o rosto esquentar. Uma mistura de vergonha e indignação subindo pela garganta. Voltou para sua mesa em silêncio, fingindo não notar os olhares de pena dos colegas que haviam presenciado a cena. Naquela noite,
Em seu pequeno apartamento de um quarto, Carlos abriu seu notebook e começou a escrever. Não conseguia tirar da cabeça a arrogância de Ricardo, a indiferença de Patrícia, a sensação constante de ser invisível. Suas mãos voaram sobre o teclado, transformando frustração em palavras, humilhação em determinação. Escreveu sobre sua proposta para melhorar o atendimento ao cliente. Detalhou um sistema de acompanhamento personalizado que ele havia idealizado, baseado em tecnologia já disponível, mas que ninguém na TechnoSolutions havia pensado em implementar. Calculou custos, projetou retorno sobre investimento, criou cronogramas de implementação. Quando terminou, já passava das 3 da manhã. Carlos olhou para a tela do computador, para as 15 páginas de análise detalhada, e sentiu algo que não sentia há muito tempo: orgulho do próprio trabalho. A manhã seguinte trouxe mais do mesmo. Carlos chegou cedo, preparou relatórios, atendeu telefones, organizou arquivos, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma fagulha que não existia antes. Durante o almoço, em vez de comer sozinho na lanchonete do térreo, ele subiu para a cobertura do prédio e ligou para sua irmã mais velha, Marina. "Rina, preciso conversar com você sobre uma coisa." "Claro, Carlinhos. O que foi?" Carlos contou sobre sua ideia, sobre a rejeição que havia sofrido, sobre a proposta que havia escrito durante a madrugada. Marina o escutou em silêncio, e quando ele terminou, ela suspirou. "Carlos, você sempre foi brilhante. Lembra quando éramos crianças e você consertava os brinquedos quebrados de todo mundo na rua? Você sempre encontrava soluções que os adultos não conseguiam ver. Mas aqui é diferente, Rina. Eles não me levam a sério. Então talvez seja a hora de você levar você mesmo a sério." As palavras da irmã ecoaram na cabeça de Carlos durante toda a tarde. Quando voltou para casa naquela noite, em vez de assistir televisão como sempre fazia, abriu o notebook e começou a pesquisar. Procurou por outras empresas do setor, estudou suas estratégias, identificou oportunidades. Na semana seguinte, aconteceu algo que mudou tudo. Carlos estava na copa, preparando café, quando escutou Ricardo falando ao telefone em tom alterado. "Como assim eles cancelaram o contrato, mas são nossos clientes há 5 anos?" Uma pausa. "Entendo. Sim, eu sei que a TechFlow oferece um sistema melhor." Não temos nada parecido aqui." Quando Ricardo desligou o telefone, sua expressão era de desespero. Carlos sabia que aquele era um contrato importante. Representava quase 15% da receita anual da empresa. Durante o resto da semana, a atmosfera no escritório ficou tensa. Rumores sobre possíveis demissões circulavam pelos corredores. Carlos via colegas sussurrando nervosamente, atualizando currículos discretamente, enviando mensagens para contatos em outras empresas. Foi na sexta-feira que Carlos tomou a decisão que mudaria sua vida. Chegou mais cedo do que o habitual e imprimiu sua proposta. As 15 páginas que havia escrito naquela madrugada insone. Colocou tudo em uma pasta organizada, com gráficos coloridos e separadores. Suas mãos tremiam ligeiramente quando bateu na porta da sala de Ricardo. "Entre." "Senhor Santana, sei que o senhor está preocupado com a situação da empresa. Gostaria de apresentar uma proposta que pode ajudar." Ricardo levantou os olhos, visivelmente irritado. "Carlos já disse que..." "Por favor." Carlos o interrompeu, surpreendendo a si mesmo com a firmeza na própria voz. "Apenas 5 minutos. Se não gostar, prometo que nunca mais abordo o assunto." Algo no tom determinado de Carlos fez Ricardo hesitar. Talvez fosse o desespero da situação da empresa, ou talvez fosse curiosidade. 5 minutos. Carlos abriu a pasta e começou a apresentar sua ideia. Falou sobre um sistema de atendimento personalizado que usaria inteligência artificial simples
para antecipar necessidades dos clientes. Explicou como isso poderia ser implementado com baixo custo, usando tecnologia já disponível. Mostrou projeções de como isso não apenas recuperaria clientes perdidos, mas atrairia novos. Conforme falava, viu a expressão de Ricardo mudando gradualmente. O ceticismo inicial deu lugar à atenção, depois ao interesse e finalmente a algo que parecia excitação. Isso realmente funcionaria? Tenho certeza, senhor. Passei semanas estudando o mercado, analisando a concorrência. A TechFlow está usando algo similar, mas minha abordagem é mais eficiente e muito mais barata. Ricardo folheou as páginas da proposta, examinando gráficos e tabelas. Por que nunca me mostrou isso antes? Carlos sentiu a ironia da pergunta, mas manteve a compostura. Tentei, senhor, mas agora não é hora de olhar para trás. É hora de agir. Preciso mostrar isso para a diretoria. Pode deixar uma cópia comigo? Claro. Carlos havia preparado 3 cópias, antecipando essa possibilidade. Saiu da sala de Ricardo, sentindo as pernas bambas, o coração disparado. Havia dado o primeiro passo, cruzado uma linha que não tinha volta. No final da tarde, Patrícia apareceu em sua mesa. Carlos, o Ricardo me mostrou sua proposta. É impressionante. Não sabia que você tinha esse conhecimento técnico. Carlos apenas assentiu, não confiando na própria voz. Vamos apresentar para o diretor-presidente na segunda. Você estará lá. A reunião de segunda-feira foi diferente de todas as outras que Carlos havia observado através do vidro. Desta vez, ele estava dentro da sala, sentado à mesa de reuniões, com sua proposta projetada na tela grande. O diretor-presidente, Alberto Ferreira, um homem de 60 anos que Carlos havia visto apenas de longe, escutou a apresentação com atenção crescente. Quanto tempo levaríamos para implementar isso? 3 meses para a primeira fase, respondeu Carlos, surpreendendo a si mesmo com a confiança na voz. E uns 6 meses para a implementação completa. E o investimento? Cerca de 150 mil iniciais. Projetamos retorno em 8 meses. Alberto trocou olhares com Patrícia e Ricardo. É um investimento alto para nossa situação atual. Carlos sentiu o momento escapando. Era agora ou nunca. Senhor Alberto, posso fazer uma sugestão? Implemento a primeira fase com recursos próprios. Se não funcionar como prometido, a empresa não perde nada. Se funcionar, discutimos minha participação no projeto. A sala ficou em silêncio. Carlos podia ouvir o próprio coração batendo. Recursos próprios como... Tenho algumas economias e posso trabalhar nas horas vagas, fins de semana. Não afetará meu trabalho normal. Alberto recostou-se na cadeira, estudando Carlos com interesse renovado. Está apostando muito alto, jovem. Estou apostando em algo que funciona, senhor. Ok, vamos tentar. 2 meses para a primeira fase. Se der certo, formalizamos a parceria. Carlos saiu da reunião flutuando. Pela primeira vez em 2 anos, sentia que estava sendo visto, ouvido, respeitado. Os 2 meses seguintes foram intensos. Carlos trabalhava durante o dia na empresa e passava noites e fins de semana desenvolvendo o sistema. Usou suas economias para contratar um freelancer para ajudar com a programação, estudou tutoriais online, testou protótipos incansavelmente. Marina passava em seu apartamento nos fins de semana e encontrava Carlos cercado de computadores, papéis, gráficos colados na parede. Você está obcecado, Carlinhos. Não, Rina. Estou determinado. É diferente. E se não der certo? Carlos parou de digitar e olhou para a irmã. Vai dar certo. E se não der, pelo menos tentei. Prefiro falhar tentando do que passar o resto da vida me perguntando e se? A primeira fase do sistema foi lançada silenciosamente, testada com apenas 10 clientes selecionados. Carlos monitorou cada interação,
ajustou parâmetros, corrigiu bugs. Dormia 4 horas por noite, mas seus olhos brilhavam com uma energia que não tinha há anos. Após 3 semanas de testes, os resultados chegaram. Ricardo bateu na mesa de Carlos com uma pilha de relatórios, mas desta vez seu rosto não mostrava irritação, mostrava incredulidade. Carlos, você precisa ver isso. Os números eram extraordinários. Os 10 clientes do teste reportaram um aumento de 40% na satisfação com o atendimento. 2 deles, que estavam considerando migrar para concorrentes, desistiram da ideia. Um terceiro aumentou o plano contratado. Isso é inacreditável, murmurou Patrícia, folheando os relatórios. Em 3 semanas, estes clientes tiveram o melhor índice de satisfação da história da empresa. Carlos sentiu uma mistura de alívio e euforia. Havia funcionado, realmente funcionado. A reunião com Alberto foi marcada para a sexta-feira seguinte. Desta vez, Carlos entrou na sala de reuniões não como o estagiário invisível, mas como o autor da solução que poderia salvar a empresa. Carlos, disse Alberto, sorrindo pela primeira vez que Carlos conseguia se lembrar. Você nos surpreendeu. Os resultados são excepcionais. Obrigado, Sr. Alberto. Vamos expandir o sistema para todos os clientes e vamos formalizar sua posição na empresa. Analista sênior de relacionamento com clientes, com participação nos resultados do projeto. Carlos sentiu as palavras ecoarem na sala como música. Analista sênior, participação nos resultados. Depois de 2 anos sendo tratado como mobiliário, finalmente estava sendo reconhecido pelo que realmente era capaz de fazer. Mas a verdadeira surpresa veio 3 semanas depois. Carlos estava ajustando o sistema para atender mais clientes quando seu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Carlos Mendonça? Sim. Meu nome é Eduardo Campos. Sou o diretor da TechFlow. Gostaria de conversar com você. Carlos sentiu o mundo parar. A TechFlow, a empresa que vinha roubando clientes da Techno Solutions, estava ligando para ele? Sobre o quê? Sobre o sistema que você desenvolveu. Chegou ao nosso conhecimento que vocês implementaram uma solução muito interessante. Gostaria de fazer uma proposta. Carlos marcou o encontro para o dia seguinte, em um café próximo ao escritório. Eduardo Campos era um homem de 50 anos, elegante, com um sorriso confiante que transmitia sucesso. E Carlos, vou direto ao ponto. Sabemos que você desenvolveu o sistema que está revolucionando o atendimento da Techno Solutions. Queremos contratar você. Eu tenho um contrato com a Techno Solutions e respeitamos isso. Mas quando seu contrato terminar, temos uma proposta. Salário 300% maior, participação nos lucros e total liberdade para desenvolver novos projetos. Carlos quase engasgou com o café. 300% maior. Era mais do que havia sonhado ganhar em toda a sua vida. Ou porque o interesse, Eduardo sorriu, porque você criou em 3 meses o que nossa equipe de desenvolvimento não conseguiu criar em 2 anos e gastou uma fração do que gastamos tentando. Preciso pensar. Claro, mas não pense muito tempo. Talentos como o seu são raros. Carlos voltou para o escritório da Techno Solutions em estado de choque. Durante meses havia se sentido invisível, desprezado, subestimado. Agora, de repente, era disputado pela principal concorrente da empresa. Naquela noite, ligou para Marina. Rina, aconteceu uma coisa inacreditável hoje. Contou sobre a proposta da TechFlow, sobre o salário, sobre o reconhecimento. Você vai aceitar? Carlos olhou pela janela de seu apartamento para as luzes da cidade. Não sei, quer dizer, a proposta é incrível, mas sinto que tenho algo a provar aqui ainda. Na Techno Solutions, sempre me trataram como se eu não fosse capaz de nada. Agora que estou provando o contrário,
Quero ver até onde posso chegar. E se eles voltarem a te subestimar? Carlos sorriu. Não vão, porque agora eu sei o que valho. E eles também sabem. A decisão de ficar na Techno Solutions provou-se acertada. Nos 6 meses seguintes, o sistema de Carlos foi expandido para todos os clientes da empresa. A satisfação geral aumentou 60%, a retenção de clientes chegou a 95% e a empresa atraiu 40% mais clientes novos. Ricardo, que antes o tratava como um empecilho, agora o consultava sobre todas as decisões importantes. Patrícia o incluía em reuniões estratégicas. Alberto o chamava pelo nome nos corredores e parava para perguntar sobre sua família. Mas a mudança mais importante havia acontecido dentro de Carlos. Ele não caminhava mais cabisbaixo pelos corredores. Falava com confiança nas reuniões. Suas ideias não apenas eram escutadas, eram implementadas. 1 ano depois do lançamento de seu sistema, Carlos estava em sua nova sala. Sim, ele tinha uma sala agora, com janela e tudo, quando recebeu um e-mail que o fez sorrir. Era de Eduardo Campos, da TechFlow. Carlos, parabéns pelo sucesso de vocês. Vimos os números de mercado. Vocês estão dominando o setor. Minha proposta ainda está de pé, mas agora seria 400% de aumento. Pense com carinho. Carlos arquivou o e-mail sem responder. Não porque não estivesse interessado no dinheiro, mas porque havia descoberto algo mais valioso. O reconhecimento por seu próprio mérito, a satisfação de ver suas ideias transformadas em realidade, a confiança de saber que era capaz de muito mais do que jamais havia imaginado. Naquela tarde, Carlos estava na copa preparando café quando escutou uma conversa familiar. 2 estagiários novos sussurravam nervosamente sobre uma ideia que tinham para melhorar o sistema de vendas. Mas quem vai escutar estagiário? Dizia um deles. O Ricardo nem olha na nossa cara, completava o outro. Carlos se aproximou deles com uma xícara de café na mão e um sorriso no rosto. Posso dar uma dica? Escrevam a proposta de vocês. Detalhem tudo. Custos, cronograma, resultados esperados. E depois marquem uma reunião comigo. Eu apresento para a diretoria. Os 2 olharam para ele com surpresa e gratidão. Sério? Sério? Mas tem uma condição. Tem que ser uma ideia realmente boa. Porque agora minha reputação está em jogo também. Os estagiários sorriram e saíram da copa animados, sussurrando entre si sobre as possibilidades. Carlos voltou para sua sala e se sentou em sua cadeira de diretor. Sim, havia sido promovido a diretor de inovação e relacionamento com clientes 6 meses antes. Olhou pela janela para a cidade que se estendia lá embaixo, pensando em como sua vida havia mudado. 2 anos antes, ele era o estagiário invisível, ignorado em todas as reuniões, subestimado por todos. Hoje, era o responsável por uma das maiores transformações na história da Techno Solutions. Sua história havia se tornado lenda na empresa. Contavam para novos funcionários sobre o estagiário que salvou a empresa com uma ideia que ninguém quis escutar. Mas Carlos sabia que a verdadeira vitória não estava no cargo, no salário ou no reconhecimento. Estava na descoberta de que ele sempre havia sido capaz, sempre havia tido valor, sempre havia tido algo importante a contribuir. A diferença era que agora ele acreditava nisso também. Seu telefone tocou. Era Marina. E aí, diretor, como está a vida lá em cima? Carlos riu. A vista é boa, Rina. A vista é muito boa. Estou orgulhosa de você, Carlinhos. Obrigado. Mas sabe o que é engraço? Eu sempre fui a mesma pessoa. Sempre tive as mesmas ideias, a mesma dedicação, a mesma vontade de fazer a diferença. A única coisa que mudou foi que eu parei de esperar que os outros me dessem permissão para ser quem eu sempre fui. E agora? Carlos olhou para a tela do computador, onde um novo projeto tomava forma.
uma plataforma ainda mais ambiciosa que poderia revolucionar não apenas a Techno Solutions, mas todo o setor. Agora eu estou apenas começando. Quando desligou o telefone, Carlos se recostou em sua cadeira e sorriu. Lá fora, a cidade pulsava com milhões de vidas, milhões de histórias, milhões de pessoas que, como ele, tinham potencial esperando para ser descoberto. Pessoas que, como ele havia sido, talvez estivessem esperando permissão para brilhar. Mas Carlos havia aprendido a lição mais importante de todas. Ninguém pode dar permissão para você ser extraordinário. Essa permissão você tem que dar para si mesmo. E uma vez que você dá, não há limite para o que pode alcançar.